Olá pessoal, tudo bem? Professor Saulinho aqui na área, equipe Dascalos. Que legal, hein? Que legal estar aí possibilitando aumentar o repertório sociocultural de vocês. Essa é a nossa função, né? Tentar ampliar o repertório sociocultural de vocês aí que nos seguem. Se você não nos segue, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos, tá bom? Pessoal, hoje nós vamos falar de um tema muito importante, um tema importante mesmo. Professor, é importante para o meu vestibular, para o Enem? É importante para o vestibular, para o Enem e para a vida, isso mesmo, é importante para a vida. Por quê? Nós vamos entender as queimadas, o porquê que os nossos biomas têm tantas queimadas. Quando nós falamos de queimadas, nós vamos falar das queimadas ilegais, em lugares ilegais criminosos. Por quê? Porque existem locais autorizados que recebem autorização e licença para fazer a queimada, mas tem também poluição atmosférica, né? E outros lugares que não pode de maneira alguma ter queimada, ter desmatamento. Professor, queimada e desmatamento é a mesma coisa? Preste atenção, quando nós falamos de queimada, a queimada ela pode anteceder um desmatamento ou suceder, ser depois do desmatamento. Geralmente, essas queimadas criminosas, ilegais, elas acontecem para aumento, expansão de áreas, ou para pecuária ou para agricultura, onde nós chamamos de expansão da nossa fronteira agrícola ou pecuária, tá bom? Mas também temos as extrações de madeira, temos mineração. Então, é um conjunto bem amplo quando a gente fala de desmatamento e queimadas. Geralmente, acontece o desmatamento, então uma atividade de madeireira, tá? Quando não tem essa atividade de madeireira, a madeira, a lenha, fica ali durante 2 ou 3 meses secando e depois vem a queimada. E a queimada vai expandindo a floresta fora também. Temos vários desses exemplos aí que nós podemos enumerar para vocês. Então a queimada é uma prática para aumento ilegal de áreas para a produção. Por isso que nós temos que entender que essas queimadas são ilegais, tá bom? Professor, onde que está acontecendo essas queimadas? Essas queimadas acontecem principalmente nas nossas áreas mais produtivas. Nós temos o Cerrado, o bioma do Cerrado, temos o bioma do Pantanal, que esse agosto está queimando demais, e temos a Amazônia. Esses 3 biomas são os biomas que mais sofrem com as queimadas ilegais. E a gente tem que entender por que essas queimadas são tão prejudiciais. Olha aí, gente. Eu poderia falar aqui que elas são prejudiciais para a população ribeirinha, para os nativos. Eu poderia falar que é prejudicial para a comunidade local. Eu poderia falar que é prejudicial para a fauna, para a flora, pela biodiversidade e a riqueza de biodiversidade que tem esses biomas. Mas hoje eu vou falar da importância dessas florestas, desta floresta, da Amazônia, para o regime de chuvas. Isso mesmo. Então hoje eu vou delimitar a importância da Amazônia para o regime de chuvas, tá? Sabemos que ela é importante para também tantas outras que eu acabei de falar, tá joia? Para falar, então, na aula de hoje, eu dividi da seguinte forma: a importância da Amazônia para o regime de chuvas, isso mesmo, a importância da Amazônia, da floresta de pé para o regime de chuvas, como nós estamos observando se está aumentando ou não as queimadas, se nós temos técnicas e tecnologias que conseguem detectar e observar se as queimadas estão acontecendo, se os desmatamentos estão acontecendo, e o porquê que nós não estamos fazendo nada, não estamos diminuindo esses crimes, tá? Então dividi a aula em 3, importância da Amazônia de pé, a detecção das queimadas e por que nós não estamos fazendo nada, tá bom? Ou estamos pecando ali em não corrigir esses crimes, tá joia? Vamos lá. Aqui eu desenhei um mapinha do Brasil, um singelo, né, mapinha do Brasil, gente, espero que dê para entender, viu? Espero que dê para entender. É uma representação do mapa do Brasil, tá? E desenhei aqui também correntes marítimas. Aí você vem e fala assim, professor, você está falando de queimadas. Aí de repente você vem falar de correntes marítimas. Lembra que eu falei que eu tenho que falar primeiro da importância da Amazônia para o regime de chuvas? Então, eu tenho que falar das correntes marítimas. Gente, correntes marítimas, eu tenho correntes de água fria e correntes de água quente. Geralmente, as correntes de água fria vai estar associada à formação de desertos.
Geralmente as correntes de água quente vai estar associado a regiões continentais úmidas. E é o nosso caso, tá? Aqui na linha do Equador eu tenho uma corrente chamada corrente do Equador, uma corrente de água quente. E se tem água quente, é próximo à linha do Equador, evapora. Isso mesmo. Olha que legal, estado líquido indo para o estado gasoso. E essa parte da evaporação é muito importante para a formação das massas de ar úmida. São essas massas de ar úmida formadas no oceano que vão descarregar ou precipitar no continente. Então a umidade vinda do oceano descarrega, precipita em forma de chuva pluvial é chuva, no nosso continente. Essa corrente do Equador, quando chega aqui no nosso Nordeste, ela divide em corrente das Guianas, também de água quente, ao nosso norte, e corrente do Brasil, que pega o Nordeste, o Sudeste e vai até o Sul, tá bom? Então a corrente de água quente do Equador divide em corrente das Guianas e corrente do Brasil. Importante, sabe por quê? Porque essa corrente de água quente evapora e vai expandir essa massa de ar. Então a corrente evaporou, virou uma massa de ar. Essa massa de ar úmida expande e precipita no continente. Ao precipitar no continente, eu tenho regiões úmidas no nosso litoral. E essas regiões úmidas, por exemplo, há uma regularidade de chuvas, eu tenho a nossa Mata Atlântica. Por isso que chove tanto na Mata Atlântica e por isso também que temos tantos deslizamentos na Serra do Mar e naquela região toda, tá bom? Uma região extremamente úmida. Essa corrente de água quente que gerou o vapor e expandiu a massa de ar, ela avança ao nosso continente. E ao nosso extremo continente nós temos a cordilheira. A cordilheira impede que essa massa continue o seu processo. Então, fazendo uma barreira natural, a corrente fica estacionada na Amazônia. E também tem muitas árvores. Muitas árvores. Espera aí, professor. Evaporação, tudo bem, eu entendi. Mas e as árvores? As árvores têm evapotranspiração. Isso mesmo. Gente, uma árvore da Amazônia, de alguma espécie, né? Vou dar um exemplo fictício aqui, uma hipotético. Uma árvore da Amazônia de 30 metros, ela pode lançar para a atmosfera até ou mais de 500 litros de água por dia. Isso mesmo. Em um dia, uma árvore de um porte de 30 metros da Amazônia pode soltar para a atmosfera mais de 500 litros de água. Então a região já é úmida. E tem a evapotranspiração, chove demais. Temos ali os nossos rios, o maior rio do mundo, o rio Amazonas, o mais caudaloso. Lembra que eu falei que os nossos rios são abastecidos por regimes pluviais? Isso mesmo. A maior parte dos nossos rios são abastecidos por regimes pluviais, regimes de chuva. E o da Amazônia, o rio Amazonas também tem a mesma coisa. O rio Amazonas tem até uma exceção. Ele é abastecido pelos seus afluentes da margem do hemisfério sul, os afluentes do hemisfério norte, o regime pluvial e também o derretimento da geleira dos Andes por regime nival. Por isso que ele é muito caudaloso. E Amazônia, né? Então se tem muito rio, muita floresta e a floresta lança essa umidade para a atmosfera. Essa umidade na atmosfera, na Amazônia, essa massa de ar equatorial que fica aqui na Amazônia, não se limita até lá. Ela se expande, formando o que nós chamamos de rios voadores. Isso mesmo, rios voadores. Esses rios voadores trazem ou carregam umidade para o sudeste, para o sul, para o centro-oeste. Então a Amazônia úmida é fundamental para a manutenção dos regimes de chuva do Brasil. E se ela é fundamental para os regimes de chuva do Brasil, ela é fundamental para a manutenção dos nossos rios, porque a maioria dos rios brasileiros são de regime de captação de água, de regime pluvial, regime de chuva. Então nós estamos observando, por exemplo, o Pantanal seco, numa época que não era para estar seca. Nós estamos vendo, por exemplo, o sul do país com dificuldades dos rios. A região sudeste, volta e meia, também os rios ficam sem água, porque o regime pluvial não está sendo tão regularizado. Não está sendo tão regular, está ficando cada vez mais escasso. Por quê? Porque eu estou desmatando, eu estou diminuindo a floresta,
eu estou tirando as árvores. Se eu falei e dei um exemplo que uma árvore lança para a atmosfera, em média, mais de 500 litros de água por dia, se eu desmato milhões de florestas, milhões de quilômetros quadrados, quanta umidade eu deixo de avançar para o meu continente? Olha, é muita coisa, tá? Então nós temos que entender aqui, primeiramente, que a Amazônia é importante demais de pé para o regime climático do Brasil, da América do Sul e do Brasil. Se eu desmato ela, eu diminuo o regime pluvial. Fato. Fato. Professor, mas por que a gente está desmatando? Por que a gente está desmatando? Como eu falei, a expansão da fronteira agrícola e da pecuária, o extrativismo, a mineração, vai fazendo com que nós estamos desmatando e queimando essas regiões. Professor, como é que você sabe? Como é que você sabe? Aí, segunda parte da aula. Como nós estamos detectando essas queimadas? Vamos entrar aqui no computador? Vamos lá? Vamos lá. Abrir aqui o computador. Isso. Aqui eu no quadradinho. Oiê, tudo bem? Olha que legal. Aí, tá vendo aí? Isso aí. Olha lá. Eu tenho fogo. Deixa eu pegar aqui meu pincel. Eu tenho fogo, as queimadas lançam CO2 na atmosfera, poluição atmosférica, tudo mais, aumenta a temperatura, aumentando a temperatura fica mais árido, mais seco, é um ciclo. Então, se eu estou desmatando a Amazônia vai perdendo umidade, vai ficando mais árida, mais seca, mais propensa ao fogo. E aquela floresta quente e úmida, responsável para o clima do Brasil, para o regime pluvial do Brasil, começa a ficar impactado, tá bom? O aumento da temperatura global já é sabido, né? Estamos aumentando. Não é novidade, não é fato novo, mas é fato urgente. Temos que começar a pensar muito nisso para as gerações futuras. Já é sabido que nós não podemos desenvolver a Amazônia a qualquer custo, a qualquer preço. Essa prática destrutiva da Amazônia é irracional. Nós temos sim que desenvolver a Amazônia, mas de forma sustentável, tá bom? De forma sustentável. Professor, para aí. Olha aqui, olha aqui. É essa imagem. Uma imagem de agosto de 2018, uma imagem de agosto de 2019 e daqui uns dias sai a imagem de 2020. Esses são os focos ativos, tirados pela NASA satélite em agosto. Por que em agosto? Porque o regime, é a estação, é o período do ano mais seco, mais árido, propenso a fogo, às queimadas. Reparem que nós aumentamos demais, significativamente, as queimadas na Amazônia, no Cerrado e no Pantanal. Olha o Pantanal o ano passado já pegava fogo, já ardia, e esse ano está ardendo demais. Esse ano, quando vier a imagem de agosto, nós vamos ficar surpresos com um índice de queimada muito grande. Professor, volta aqui para mim, esse satélite, o Brasil tem mecanismo para isso? Tem ciência para isso? Claro. Então nós temos que analisar os riscos da queimada e desmatamento da Amazônia. Um risco climático, que nós estamos falando pelo regime de chuvas, risco ambiental pela perda da biodiversidade, econômico, porque essa prática predatória não existe mais. Hoje, o mundo moderno, as empresas na Bolsa de Valores, as grandes empresas, querem saber da origem dos produtos. Isso mesmo, da origem dos produtos. O mundo não quer comprar, não quer financiar atividades produtivas que desmatam, que poluem, que queimam, que expulsam populações ribeirinhas. Então, até essa atividade econômica é irracional. O mundo hoje moderno não quer isso mais, tá bom? Não quer isso mais. Economia sustentável. Ciência. Nós temos o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, desde a década de 70, com excelentes cientistas monitorando, fazendo seus estudos científicos na Amazônia, no Brasil como um todo, em todos os biomas. Temos o PRODES, que é o Programa de Cálculo de Desmatamento, um programa de cálculo de desmatamento. Então, peraí, professor. Então, nós conseguimos detectar. Isso mesmo, detectar. Deter é um outro programa que nós temos. Detecção em tempo real dessas queimadas e desses desmatamentos, tá? Conseguimos fazer isso. Professor, peraí, se nós já sabemos que era importante para o regime de chuvas, que na aula hoje eu limitei só no regime de chuvas, não falei da biodiversidade, que é importantíssimo também, nem da população, tá bom? Se ela é importante, se eu consigo detectar em tempo real onde está tendo essas queimadas, como é que eu não consigo, então, acabar com isso, professor?
Porque a gente não consegue identificar quem está queimando? Não, conseguimos. Nós temos o CAR. O CAR é o Cadastro Ambiental Rural. Onde, se a gente colocar um pontinho da queimada lá, a gente consegue ver quem que é o dono da propriedade, se ela tem dono ou não. E fazer uma multa, mandar fiscais. Ah, pronto. Agora é a terceira parte da aula, onde nós estamos errando. Então, nós sabemos que é importante, conseguimos detectar onde está acontecendo, estamos errando ali, na fiscalização. Faltam pessoas, faltam recursos, faltam comando, falta muita coisa para as fiscalizações. E, gente, não é de agora, né? A gente tem que entender que é um processo que vem vindo, que intensificou muito agora, né? Como assim, professor? Volta aqui para mim. Olha lá, olha aqui. Olha como é que estão as queimadas, tá bom? Olha como é que estavam as queimadas. Então, 2018 e 2019, nós estamos percebendo aqui um aumento significativo. Olha lá, o desmatamento na Amazônia. Nós tínhamos queimado, nós desmatamos e queimamos muito. Olha lá, olha aqui. Que isso, professor? Em quilômetros por ano? 14 mil, 27 mil, meu Deus. Mas nós estávamos numa corrida combatendo as queimadas. Chegamos até 2012, monitorando, reduzindo as queimadas. E agora nós estamos observando um avanço. Olha lá, o PRODES, que está falando um avanço nas queimadas. Um avanço nas queimadas. É aqui que a gente tem que ficar de olho, ó. Temos que reduzir aqui. Se nós olharmos em quilômetro quadrado do INPE, nós observamos também que desde a década de 88, né, a expansão para o centro-oeste, a expansão para o norte, né, dos governos militares, tivemos muito desmatamento, muito mesmo desmatamento e, consequentemente, queimadas. Mas reduzimos, chegamos a níveis que geraram credibilidade internacional. Essa credibilidade internacional fez, por exemplo, que criássemos um fundo chamado Fundo da Amazônia. O que seria esse Fundo da Amazônia? Um fundo de investimentos de empresas alemãs, governo alemão, governo norueguês, a Petrobras, né? Gerido pelo BNDES, que financiaria, isso mesmo, ia financiar o desenvolvimento econômico sustentável da região. Ia fazer o manejo correto da floresta, sem impactar no desmatamento e na queimada. Porém, esse fundo não existe mais. Por quê? Porque perdemos a credibilidade, voltamos às queimadas novamente. Voltamos às queimadas. Professor, mas por que nós voltamos às queimadas? Volta aqui para mim. Por quê? Falta de fiscalização. Infelizmente, nós estamos pecando aqui em fiscais, ações fiscalizatórias muito frágeis. E aí é necessário nós fortalecermos novamente o controle nas atuações desses grupos criminosos que vão desmatando a floresta de forma ilegal. E aí nós temos que ter o controle, um comando, e voltar a ter a nossa Amazônia de pé e evitar que as queimadas continuem destruindo a essa geração e principalmente as gerações futuras. Porque quando a gente fala em clima, a gente tem que falar nas gerações futuras, porque as chuvas já estão reduzindo e os impactos da redução de chuvas vão ser muito maiores para as gerações futuras. Vale a dica, temos que conversar melhor sobre isso e temos que combater as queimadas e o desmatamento. Tá bom? Espero ter ajudado aí na construção do seu repertório sociocultural. Um beijo no fundo do coração. Tchau, pessoal!